Ok, vamos lá então. Bom dia aos que chegaram depois. Começamos na semana anterior colocação pronominal. Colocar pronome. Colocação pronominal. Colocar o pronome onde? Antes, no meio ou depois do verbo. Vimos isso. Yasmin, que deu bom dia aí agora. Yasmin, pode ser amanhã. Você leu meu e-mail? Sim. 17h40. Sim. Tá bom, Chuchu. Aí a gente conversa amanhã, então. 17h40. Tem certeza? Não, se no e-mail eu coloquei 16h40, é 17. Não, 17. Yasmin, a gente tá com problema de comunicação. Gente, tem uma semana que eu e Yasmin, a gente tá com problema de comunicação. Porque 16h40 é a terceira série. Ok. Aí amanhã a gente conversa, então. Olha só, gente. Relembrando. Pois é, não, você não tem noção dos e-mails confusos entre eu e Yasmin. Estamos com problemas sérios de comunicação, eu e Yasmin. Tem que resolver isso amanhã. Pode sempre mandar redação. Pode sempre mandar. Então, gente, veja. Eu comecei, quase um mês, comecei falando de colocação. Se por acaso alguém daqui hoje não estava na semana passada, para estudar colocação pronominal, vocês precisam rever pronome oblíquo átono. Eu fiz essa revisão na semana passada. É importante porque não é qualquer tipo de pronome que você lida na colocação pronominal. É o pronome oblíquo átono. Então é importante rever isso. Fiz essa revisão na aula anterior. Quem não estava aqui, pegar uma gramáticazinha, pesquisar na internet. E se tiver dúvida, me pergunta. E aí nós vimos, então, esse pronome oblíquo átono, ele é átono, já começa por aí, gente, ele é fraco, átono, fraco. Então ele precisa se apoiar em uma outra palavra para ter sentido. Sozinho ele não tem sentido nenhum. Ele precisa se apoiar em uma outra palavra. Essa palavra que ele se apoia é um verbo. E ele pode ficar antes, no meio ou depois do verbo, dependendo da função, dependendo da regra. Por isso, colocação pronominal. Colocar o pronome antes, no meio ou depois do verbo. Infelizmente, não existe muito uma lógica para isso, não. Sabe, gente? No sentido assim, eu vou estabelecer um raciocínio lógico para poder entender que é uma próclise. Infelizmente, isso não acontece, não. É uma parte da gramática que a gente precisa lidar mesmo com as regras. Dos três tipos, nós vimos na aula anterior mesóclise, que por mais que seja o som mais estranho aos nossos ouvidos, é a regra mais fácil, porque só tem dois tipos. Verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá? Então, eu preciso, óbvio, saber o que é um verbo no futuro. Então, eu tenho entregarei, colocando exemplos aí no chat. Entregarei. Entregarei é um verbo no futuro do presente. E eu tenho entregaria, futuro do pretérito. São ações diferentes, certo? Entregarei, eu vou entregar. Já começa por aí, gente. Ó, já começa o soar estranho nos nossos ouvidos, já começa por aí. Nós temos o hábito de usar locução verbal. Falei muito isso para vocês quando estávamos estudando o verbo. Então, no caso do entregarei, o nosso costume de brasileiro é falar eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu entregarei. Entregaria. Eu iria entregar. Então, nós já temos o hábito de usar uma locução verbal. Porém, a forma tradicional na gramática é o verbo único. E aí a questão é, só vai acontecer mesóclise com verbo nestes dois casos. Verbo no passado não tem mesóclise, verbo no presente não tem mesóclise. Tem mesóclise, que é o verbo
o pronome no meio do verbo com o verbo no futuro. Eu entregarei a apostila a você. Você eu substituo pelo pronome lhe. Tu eu substituo pelo pronome te. Você eu substituo pelo pronome lhe. Então, eu entregar lhe ei a apostila. Olha que lindo. Entregar lhe ei a apostila. Esse lhe é o a você. Entregarei a apostila a você. No futuro do pretérito, entregar lhe ia a apostila. Estão acompanhando aí no chat? Acompanha aí. Então, veja, eu vou com o verbo até o infinitivo dele, até o R de infinitivo, entregar, coloco o pronome lhe porque ele está substituindo você, e coloco a terminação do verbo, certo? Por que estranhos aos nossos ouvidos? Aquela mesma coisa, o nosso hábito seria, eu vou entregar a apostila a você, ou eu vou lhe entregar a apostila, vou lhe entregar. A gente coloca a locução verbal e coloca o pronome no meio da locução verbal. Tá? Então, é o mais usual, sim. Vai ter problema fazer assim no texto? Não. Por que precisa passar mesóclise, então? Porque vocês precisam ter conhecimento de que uma forma que existe e que quando encontrar, você não vai ficar falando que está errado por falta de conhecimento, ok? Mas o mais comum é o uso de próclise e o uso de ênclise, e nós vamos iniciar agora o uso de próclise. Antes, mesóclise, alguma pergunta de situação de uso, qualquer coisa? Não. Certo? Então, próclise. Próclise. Pronome colocado antes do verbo. Associa pró com pré, que é antes, tá? Então, o pronome colocado antes do verbo. Aí já tem uma série de regrinhas. Aqui tem uma que é uma das principais regras de próclise, já vai aparecer aqui nesse exercício. Então, página 51 na apostila de vocês, próclise, questão 7. Leia os textos a seguir, observando a posição do pronome oblíquo átono e responda a respectiva questão. Perigo, não se aproxime. Pronome oblíquo é o se, o verbo é o aproxime. O pronome está colocado antes do verbo, é uma próclise. Qual é a função do advérbio não na placa? Para que serve o não? Negação. Exatamente. É informar a respeito de uma negação. Aqui, no caso, aquilo que não se pode fazer. Pois bem, atentos para isso. Esse não puxa o pronome. Palavras negativas puxam o pronome. Então, essa placa não poderia ser não aproxime-se. Quando a gente tiver o não, ele vai atrair, ele atrai o pronome. Por isso é não se aproxime. Não se aproxime de mim. Próximo. Capa da Galileu. O que te motiva? Ó, aproveitando aqui, não tem relação direta com colocação pronominal, não, mas eu preciso que vocês sempre lembrem que, por exemplo, essa frase da capa, o que te motiva? Eu estou tratando o meu interlocutor por tu. Eu estou chamando a pessoa de tu. Se eu chamasse a pessoa de você, a capa ficaria o que lhe motiva. Isso é importante, gente, porque às vezes em prova... Ó, vou separar aqui. Confesso que
na prática, no dia a dia, a gente mistura. Eu também misturo às vezes. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa, eu não chamo ninguém de tu, chamo de você, mas às vezes sai um, eu vou te entregar. Eu vou te entregar a apostila. Você precisa? Então eu te entrego. Você precisa, então eu te entrego. Na mesma frase, eu chamei a pessoa de você e de tu. Isso se chama inadequação pronominal. E é um tipo de questão muito comum em provas tradicionais, aquelas provas que dão mais ênfase à regra gramatical do que à interpretação de texto. Então, eles vão pedir assim, marque a alternativa que contém uma inadequação pronominal. Aí é isso, é um T lá no meio de uma frase que está chamando a pessoa de você. Fiquem sempre muito atentos para essas coisinhas quando estiverem fazendo alguma análise linguística. Análise linguística você tem que analisar tudo. E muitas vezes a informação está no detalhe. Tá? Então, olha só. O que te motiva, estou chamando a pessoa de tu, e o pronome está antes do verbo. O verbo é motiva. O pronome está antes do verbo, é uma próclise. Questão B. Em relação à capa da Galileu, avalie essas afirmações. Vamos avaliar as informações como conteúdo, porque já está ali o gabarito para vocês. É a letra D, de docinho. 1 e 2 estão corretas. Vamos ler para a gente aproveitar a informação. A1. Tendo em vista o pronome oblíquo utilizado é o T, beleza? É possível afirmar que a chamada se dirige diretamente ao leitor? Tu não é a pessoa com quem eu falo? Sim, é possível. Me refiro diretamente à pessoa. 2. A chamada é constituída por uma frase interrogativa. Ponto de interrogação aí no final. Na cara isso, né? Que questão difícil. 3. 3 está errado, vamos entender por quê. O pronome oblíquo foi colocado antes do verbo. Tá, beleza. E aí sim. Pois, em capas de revista não se usa variedade padrão para garantir que leitores de todas as classes sociais compreendam a mensagem do texto. Não, né? Não, né? A primeira informação até que está correta, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, questão 3 diz isso. Em capa de revista, a gente não segue a gramática, não, porque senão a população não vai entender. A população não vai entender, está escrito. Não. Isso foi coisa que aconteceu uma vez no jornal de TV, que eu já contei para vocês, né? Mas aqui não é o caso. Então tá. Regras, então, de próclise. Quais são as regras de próclise? Nos textos da questão anterior, há 2 casos em que a colocação do pronome antes do verbo é aceita pela variedade padrão. Observe a seguir outras situações em que isso também é possível. Presença de palavras atrativas, ou seja, palavras que atraem. Antes do verbo, eu vou ter uma palavra que atraia o pronome. Puxa o pronome para ele. Primeiro ponto, marque aí, circula a regra aí na sua apostila. Palavra de sentido negativo. Não, nunca, jamais. Palavras de sentido negativo atraem o verbo. Estudo mostra que nunca se trabalhou tanto no país. Poderia ser essa frase. Estudo mostra que nunca trabalhou-se tanto no país. Não, 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 não. Que nunca trabalhou-se não estaria de acordo com a gramática, porque nunca é uma palavra negativa e ela atrai. Sempre essas palavras vão puxar. Então, não se aproxime, não me diga isso, não me faça uma coisa dessas, não me faça uma coisa dessas. E não faça-me. Okay? Primeira regra de próclise,
palavras atrativas, palavra de sentido negativo, puxa o verbo. Pode anotar aí no resuminho de vocês. Segundo, advérbios. Advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo. Capa aí do filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Nunca e sempre. Repare que o nunca tem sentido diferente, né? Eu acho que chama atenção porque eu acho que reforça, né? Puxa, puxa o pronome para ele, então reforça o sentido. Ó, a capa desse filme. Também tô chamando a pessoa de tu. Se eu chamasse de você, ficaria nunca lhe vi, sempre lhe amei. E, gente, essa é a diferença. As duas formas estão corretas. Eu posso falar nunca te vi, como eu posso falar nunca lhe vi. A diferença está só no tratamento. Te, eu estou chamando a pessoa de tu, lhe, eu estou chamando a pessoa de você. Nunca e sempre, tempo. Advérbio de tempo. Advérbios também puxam. Sim, às vezes fica muito isso mesmo. É uma questão de. Não muda o sentido. A colocação pronominal, eu acho que a dificuldade que os alunos têm é isso. A gente não consegue encontrar uma lógica, né? E ela não muda o sentido da informação. Por exemplo, se eu falo, me empresta o livro, empresta-me o livro. O sentido não muda. É só, como a Yasmin colocou ali, uma questão de formalidade. Aí talvez isso é que faz, às vezes, a gente ter uma certa dificuldade. Mas é questão de hábito. Assim, as pessoas, por exemplo, que leem mais, que leem textos mais formais, nem percebem tanto essa diferença, né? Outro caso, pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos. O onde. Reis e rainhas, exclamou. Estávamos todos cegos. Estamos apenas começando a perceber onde nos encontramos. Pronomes. Aí, óbvio, eu preciso saber o que é um pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo. É por isso que você estuda tudo antes. Depois eu vou dar umas dicas para vocês, mais práticas. Conjunções e locuções conjuntivas. Quando eu te encontrar. Nossa, todo mundo usando tu, né? Todos os exemplos com tu. Exato. Quando é uma conjunção. Então, não é quando eu encontrar-te. Quando eu te encontrar. Com gerúndio aqui, ó, essa daqui sempre ficam na dúvida. Em o pronome gerúndio. Em se tratando. Não é em tratando-se. Em tratando-se do assunto tal. Em se tratando. Essa é a fórmula. Preposição em, mais o pronome que você vai usar, mais o verbo no gerúndio. Tá? Ó, o pronome é posicionado antes do verbo no gerúndio quando há a preposição em. Em se tratando de carro, o nome quase sempre nada diz. E verbos proparoxítonos, aqueles que têm a antepenúltima sílaba tônica. Nós nos falávamos, e não nós falávamos nos. Né? Nós nos falávamos ao telefone. Frases interrogativas, a gente tinha visto lá em cima. Por que nosso cérebro nos engana? Nos engana, e não engana-nos. Nos engana. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Quanta coisa se mexe com esse grito. Quanta coisa se mexe com esse grito. E frases optativas. Vamos lembrar aqui o que é uma optativa. São consideradas optativas as frases em que se exprime desejo, como se verifica em espero que você se recupere. Que seus sonhos se realizem. Quantidade grande agora, né? Próclise. Bem mais regrinha.
do que mesóclise. Vamos praticar aqui então. Quando vocês virem ênclise, vai ficar mais tranquilo algumas coisas. É engraçado isso, quando a gente vê ênclise, a gente entende próclise melhor. Viu? Ó, questão 8 também já tem um gabarito aí para vocês, mas vamos analisar. Assinale as frases em que o pronome indicado entre parênteses deve ser adequadamente posicionado em próclise. Só 9. Só. Mas você vai ver isso, Risa, quando chegar em ênclise, a gente monta um esqueminha aqui de resumo, a gente monta até junto aqui, para que vocês entendam melhor. Você vai ver, fica mais tranquilo. Então, olha só, aqui trabalha, eu preciso colocar o C. Aqui, advérbio de lugar. Então, aqui, C trabalha. Tá? Aqui, C trabalha. A de baixo, vou na coluna. Contarei tudo assim que chegar. O verbo está começando a frase. Se o verbo está começando a frase, não tem nenhuma palavra atrativa antes dele. E tem uma regra básica que é não, a gente vai ver em ênclise, não começar frase com pronome oblíquo. Então eu não marco. Não marco. Mas assustaram demais. Mas, conjunção, mas assustaram, mas não é a conjunção, ele é uma conjunção coordenada e a conjunção que entra lá é a subordinada. Pela minha regrinha, não entra. Aqui ficaria, mas assustaram-me demais. De forma alguma devolveram o que emprestaram. De forma alguma nos devolveram o que emprestaram. Esqueça sim para não sofrer. O verbo está no início também. Esqueça. Não pode próclise com verbo no início da frase. Ele perdeu durante a volta para casa. Não tem palavra atrativa. Como pôde perceber, esta não é a resposta correta. Como se pôde perceber, essa não é a resposta correta. Como se pôde perceber, essa não é a resposta correta. Em confirmando o resultado, aquele caso ali, em se confirmando o resultado. Travada ainda, Yasmin? Então, beleza. Em se confirmando o resultado. Meninos, dá uma bagunçada na cabeça, né? Dá uma bagunçada, porque aí eu tenho que ficar lembrando. Eu tenho que ficar lembrando de conjunção, de pronome demonstrativo, eu tenho que ficar lembrando de outras coisas. Dá uma bagunçada. Mas essa bagunça, ela se resolve um pouco. A gente fala. Não é feio, é tipo. Ela se resolve um pouco com a ênclise. Vai melhorar um pouquinho aqui, tá? Ameniza umas coisas. A questão é que, assim, eu não acho que seja o falar feio. O português do Brasil se diferencia muito do português dos outros lugares. Eu acredito que muito por conta de toda a influência que a gente sofreu. Então, assim, a nossa língua é muito misturada. A nossa língua português brasileiro é muito misturada. Então a gente teve influência africana, indígena, italiana, alemã, japonesa. É uma mistura muito grande. Coisa que outros países não tiveram. Ficaram mais fechadinhos. Tanto que se vocês conversarem com pessoas que sejam de países de língua portuguesa que não seja Portugal, então Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, esses lugares todos, vocês vão perceber que o português deles é próximo do português de Portugal, tá? O português de Portugal mesmo, que é mais fechadinho, que não tem tanto a influência que a gente tem.
Isso faz com que a gente desvirtue um pouco a gramática e chega na a língua portuguesa, que é padrão, é a mesma para todos os países de língua portuguesa, então a gramática é a mesma. O que a gente está estudando aqui de colocação pronominal, o que nós estamos estudando aqui, é o mesmo que a professora vai ensinar para o aluno lá de Portugal, lá de Cabo Verde, lá de Angola. As regras são as mesmas. Só que provavelmente eles vão perceber, eles usam o tu com mais frequência, então algumas coisas não são tão estranhas para eles. Nós aqui a gente distancia muito a gramática da prática. Não que fique totalmente errado, porque o errado é quando a comunicação não é feita e a gente se comunica. E eu não sei se feio. Acho que algumas coisas sim, outras coisas não. Mas a questão é essa, a gente diferencia, a gente se distancia muito. O que não seria um problema se em situações formais a gente não precisasse da gramática. Acho que a questão toda é que em situações formais a gente precisa da gramática e às vezes a gente não está preparado para usar. Né? Tem um autor, tem um linguista brasileiro que ele diz que nós precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Poliglotas dentro da nossa própria língua, porque o português brasileiro, ele é muitos. Ele é muitos. Então, eu tenho que falar o formal, o informal. Eu tenho que saber que se eu converso com uma pessoa é de um jeito, se eu converso com outra é de outro, se eu converso numa situação é de um jeito, em outra situação é de outra. Então, é ser poliglota dentro da própria língua. Tá? E aí vamos para a ênclise. Vamos ver as regras. É um pouco mais tranquila e ameniza um pouco as regras de próclise. Tem uma imagem aí, dê-me 2 pães. Observe a situação entre esses dois interlocutores. Dê-me 2 pães. O verbo é dê. O verbo dá. Letra A. Segundo os usos da língua que você observa, a construção utilizada pelo cliente, pronome após o verbo, é frequente? Na prática, você chega lá e você fala dê-me ou você fala me dê? Me vê, né? Ainda fala isso. Me vê 2 pão. Na prática, né? O me no início. Então a gente sabe que, pela pergunta aí, na prática, a construção comum não é o pronome depois do verbo. Me empresta, me fala. A gente usa muito o pronome no início da frase. Letra B. Te amo. Uhum, exatamente. Letra B. A posição do pronome na fala do cliente está de acordo com a norma padrão. Ele está afirmando, está de acordo com a norma padrão. Sim, está. Essa estrutura relaciona-se a um uso da língua mais formal ou informal? Mais formal. Formal. Aí tá, a questão de formalidade ou informalidade. A Risa colocou o exemplo ali, te amo. Gente, vamos combinar que na prática, se você está interessado no amor, você vai pouco se interessar para colocação pronominal inadequada, né? Você não vai, por exemplo, a pessoa olha para você e diz: você sabe que eu te amo. Te amo. Na mesma frase, inadequação pronominal, aí você responde para a pessoa assim: você cometeu um desvio linguístico, há inadequação pronominal na sua fala. Vamos combinar que na prática, se você está interessado no amor, você não está nem aí para a colocação pronominal adequada ou não. Por outro lado, pode ser um fora linguístico, né? Se você não está interessado, você desvia o assunto, sai do assunto amor, entra no assunto colocação pronominal e você dá um fora linguístico, né? Mas aí você precisa conhecer a linguística, pode usar. A gente usa de vez em quando. É interessante. Pois bem, letra C.
Pois pense, Isa, pense. Você sai numa boa, assim. E às vezes não. Às vezes você é uma pessoa inadequada mesmo, você. Você já viram aquela. Tem uma piadinha que de vez em quando eu recebo, assim, que o menininho chegou pro amiguinho dele e falou assim: eu mandei um bilhete para minha professora de português falando que eu sou apaixonado por ela. Aí o amiguinho dele responde assim: e o que que ela disse? Aí o outro: apaixonada com X. Ele mandou um bilhete para a professora, mandou errado. Então, pode ser uma maneira de você, ó, sai fora. Que fofinho. Sai fora, entendeu? Não. Fora linguístico. Tadinho da bebê. Apaixonada com X. Ó, letra C. Considerando o contexto de utilização e o grau de formalidade do enunciado, você manteria ou alteraria a posição do pronome nesse caso? Tá, gente, na prática, tô lá comprando pão. Preciso? Preciso? Alteraria. Eu também alteraria. Tá? Me dê 2 pães. Sim, a questão de formalidade. Eu não preciso. O fato da gramática determinar que algo tenha que ser dito de uma determinada maneira não significa que você precisa usar aquela maneira em todas as situações. Saber gramática é também saber adequar a formalidade. Então, percebeu, ó, em determinados momentos eu preciso, em outros momentos não. Inclusive, se em uma situação muito informal eu uso uma gramática formal, eu me torno chata, pedante, né? Inconveniente. Então, eu tenho que saber também adaptar. Tá? Configura erro? Não. Eu me faço entender? Se eu chego lá e falo, me dê 2 pães, eu me faço entender? Me faço. Então, não há problema. Me faço. Viu que eu usei pronome no início, né? Me faço. Usei no início. É isso, entendeu? Agora, vou escrever, é formal, vou... aí eu preciso adaptar. Sempre aquela historinha da comparação com a roupa, adaptar a situação. Tá, aí, ponto aqui. Quando vamos, então, usar ênclise? Verbo em início de oração, verbo em início de oração ou no imperativo afirmativo. Essa é a regra básica. Eu sou um monstro do português. Me salvem. Fala-se salvem-me, imbecil. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Um segundinho. Por que que eu falei desse exemplo pessoal para vocês? Para ver assim, como isso vem, para ver como a gente usa assim, sem perceber. A gente fala assim, me salve, me faça, me empresta, me diga. A gente fala realmente, a questão é na formalidade da coisa, na formalidade, ok? Então, essa também vocês não vão esquecer. Não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Ok? Vamos aqui. Doriana não faria letras nunca mais. Ó, livre-se dos mitos verdes. Olha só, a regra colocou ali o seguinte, para você a respeito de verbo e a respeito de verbo no imperativo, porque normalmente o verbo no imperativo ele vem no início da frase. É bem comum ele vir no início da frase. Então, livre-se dos mitos verdes, a capa da Galileu, a capa da outra. Procuram-se ideias inovadoras, paga-se bem. Então, verbo no início da frase, o pronome depois. Vou só fazer o raciocínio aqui desse, assim. Marquem aí, por favor, porque a gente já vai parando por aqui e a gente vai continuar com ênclise na próxima aula.
É interessante que vocês anotem pelo menos a regra geral para fazer um resuminho. Ok, gente? Sem muita informação. Depois eu vou dar uns exercícios mais práticos para vocês, as coisas mais objetivas para poder reforçar bastante isso. Não vou continuar com o gerúndio hoje não. Amanhã a gente tem aula. Amanhã temos outra aula e a gente começa amanhã na página 57. Certinho? Muito obrigada pela presença, obrigada por não terem me dado bolo. Fico feliz. Bom restinho de dia para vocês. Até amanhã. Tchauzinho.